Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de novo à 30ª Semana de Filosofia da UFG. Poder, Violência e Crítica ao Progresso é o nosso grande tema. Vamos retomar as atividades de hoje com uma oficina. Então, nós faremos aqui uma atividade colaborativa, interativa. A ideia é que eu seja apenas um mediador, um coordenador das interações que a gente quer fazer emergir. Nós vamos assistir 2 curtas-metragens separados por mais de 100 anos, essas produções. Uma delas, no começo do século XX, mudou para sempre a história da arte ficcional, porque é literalmente o primeiro filme de ficção científica já feito, A Viagem à Lua, de Méliès. Então vamos assistir esse filme. Mais de 120 anos se passaram e o grande interesse de olharmos com atenção é pensar um pouco como filósofos e artistas imaginamos o futuro, vislumbramos um porvir há muitos séculos, há muitos milênios, e que, vendo esses filmes do passado, nós vemos o cinema na ação de especular sobre o que está vindo em nossa direção. Então, eu também achei muito pertinente trazer esse filme da Viagem à Lua, do Méliès, por conta também do cartaz do evento e de vários memes também que foram acompanhando a divulgação dessa semana. E um deles é uma citação do James Baldwin, onde ele fala: afinal, existe uma razão pela qual algumas pessoas desejam colonizar a Lua, enquanto outras dançam diante dela como uma antiga amiga. Essa é uma frase e um período do James Baldwin, mas me parece que aqueles que gostam de cinema e estão inclinados ao fazer fílmico podem enxergar um filme possível aqui, em uma frase. A oposição entre os que querem colonizar a Lua, em contraste e antagonismo, contra aqueles que querem dançar celebrando a Lua como se reencontrassem uma antiga amiga. Então esse filme que nós vamos ver é um pouco sobre esse ímpeto imperial de colonizar a Lua, mas através de uma obra que dialoga com tudo que no século XIX estava se fazendo de mais visionário, Então Méliès se inspira no Júlio Verne, no A.J. Wells, várias narrativas da invasão humana de outros astros errantes pela galáxia. Ele se inspira também em toda uma tradição operística e teatral, principalmente um compositor chamado Offenbach, que estreou em 1875, algo que inspira esse filme que a gente veria. E o Méliès, ele também é um mago, ilusionista, que trabalhou inclusive por várias décadas na França, no mercado de vender truques de mágica, e foi através disso, dessa porta que Méliès abriu, que o cinema nos seus primórdios descobriu um imenso potencial que ele tinha, não apenas de capturar o real de maneira documental, como foi no começo com os Lumière, mas também de transfigurar com a sua criatividade aquilo que está sendo representado. Então, rapidamente, para apresentar os filmes e para explicar a atividade, essa aqui também é uma das cenas mais emblemáticas da história da sétima arte, com um foguete que pousa no olho da Lua. E esse aqui é um livro muito bacana chamado Filmes, a História do Cinema, em graphic novel. E entrou no folclore fílmico também a seguinte anedota, que o Méliès teria inventado, um pouco por acidente, uma técnica de magia fílmica pela montagem, porque ele estava filmando nas ruas, sua câmera estava registrando uma carruagem ou algo parecido. A câmera teve um problema técnico, travou, empacou, voltou a gravar depois de alguns minutos, e um outro objeto tinha tomado o campo ali da metrópole, um carro fúnebre, e quando ele exibiu esse filme, ele percebeu que podia fazer essa magia
de transformar uma charrete de cavalos em um carro fúnebre num piscar de olhos, né? Então, esse cara foi muito visionário e eu acho que dialoga bastante aqui com a imagética também do evento. Então, como epígrafe também, eu queria convidar o nosso camarada Gonzalo, que acabou de defender a sua tese de doutorado aqui na UFG, para ler esse poema que está aqui no nosso cartaz do evento, para que vocês também assistam esse filme, tendo outros elementos para pensar sobre o que se passa na telona. Ahí cae de la luna ocupada. Cada vez que miro la luna siento el pie de Armstrong en mis ojos. Don Pedro Castaldáliga, Clamor Elemental, 1971. Obrigado, Gonzalo. Nós daqui a pouco vamos assistir o filme, mas pensem nessa lua como não a lua factual, um objeto material, um satélite do planeta, mas uma lua que está sendo transfigurada pela nossa capacidade imaginativa, poética, e é isso que eu queria que nós tentássemos fazer juntos aqui. E a proposta é a seguinte: durante a projeção dos filmes, eu gostaria que vocês tentassem escrever nesse papel que eu vou distribuir. A tarefa é imaginar um filme possível, a premissa, a sinopse de um filme, de preferência que ele não tenha sido feito ainda, e que expresse uma tentativa de vocês especularem sobre o porvir através dessa linguagem, dessa narrativa fílmica, né? Então, nós não teremos muito tempo, mas após a projeção, eu vou passar a palavra para que vocês possam descrever o que vocês escreveram, e a gente pode ter uma interação, dar pitaco na ideia um do outro a respeito dos filmes, e inclusive avaliar a viabilidade de fazer, né? Ou seja, a praxis fílmica é complicado de se concretizar se o seu orçamento é de 100 milhões de dólares. Mas um filme de baixo orçamento feito em Goiânia poderia expressar a Terra no século 23? Então esse é o desafio. Antes de passar para vocês o papel, uma breve descrição do segundo filme. A gente trouxe um clássico canônico do Méliès e 100 anos depois uma obra contra-hegemônica de uma mulher negra africana que filma no Quênia, e ela fez esse filme afrofuturista, um sci-fi distópico que revela a situação de escassez hídrica extremada 35 anos após a Terceira Guerra Mundial ter acontecido. Então nós temos uma terra inabitável e uma civilização subterrânea lutando para conseguir água potável, inclusive através da urina e do suor, que são purgados das impurezas por tecnologias mirabolantes. E o que é interessante nesse filme, apesar de ser muito distópico em vários aspectos, a humanidade inteira é reduzida a criaturas do subsolo, e o slogan do regime ali, dizendo "The outside is dead", lá fora está tudo morto, e ela vai ser uma espécie de heroína contra-hegemônica que pesquisa a ciência das sementes e das germinações, e ela vai desobedecer as autoridades para plantar a semente de um outro mundo possível lá fora, nesse exterior devastado, onde disseram que nada mais pode crescer. A ideia não é que a gente debata os filmes, que a gente faça um cineclube tradicional, que nós fiquemos conversando sobre a obra que assistimos, mas que, inspirados por esses filmes, vocês proponham aqui filmes que vocês gostariam de realizar, que ainda não foram feitos, de preferência. Certo? Logo depois da projeção, então, a gente vai passar a palavra para vocês e gostaria muito de ouvi-los. Então é um momento de especulação. E última coisa também, eu vou produzir uma síntese dessa atividade, e para isso eu queria muito que vocês, depois de escreverem aqui a sinopse que descreve o enredo do filme de vocês, a duração aproximada, se vocês querem um curto, um longo, uma série, a premissa fundamental, né, de como que vocês
figuram um futuro humano, existe um QR Code aqui para que vocês possam subir na nuvem dessa oficina e aí todos vocês podem ter acesso aos filmes imaginários uns dos outros. E isso vai propiciar que a gente depois faça um resumo do que foi proposto aqui. Certo? Então, vamos começar a primeira projeção com o filme do Méliès, 1902. PS rápido, ele é uma versão bizarramente colorida, um filme de 1902. Obviamente ele foi originalmente exibido em preto e branco, mas essa é a versão 4K restaurizada com colorização artificial. Outra coisa para pensar se assim, profanar, né, o negativo original do Méliès, você vir fazer uma colorização e uma sonorização com música que o Méliès nunca imaginou ou intencionou que estivessem aqui. Mas também é para provocar. É a versão que circula em festivais internacionais de cinema do cânone do Méliès, mas a cores e com uma trilha sonora super super contemporânea. Então é isso, vamos assistir os dois filmes, o Ponzi, filme queniano, e A Viagem à Lua, francês, do Georges Méliès. A premissa seria esse tocante do que o mundo acaba antes do capitalismo acabar. Seria essa a minha premissa central. Como seria a sinopse? Sinopse seria num mundo que não logra recuperar-se pelo consumo desenfreado dos recursos naturais, sobreviventes disputam a última gota de água que resta. Inicialmente organizados em dois grupos, os que têm e os que não têm água, entram em crise interna, separando-se e atuando de forma individual, onde não vale quaisquer valor ético, a não ser a sobrevivência. Os sobreviventes não conseguem, no final, reproduzir sua própria espécie, chegando à sua própria extinção. Os detalhes da produção seria, são 30 minutos, pensei eu, e seria filmar no deserto, igual esse aqui, pode ser muito influenciado pelo que acabei de ver, né? Mas eu acho que é mais econômico fazer um filme aí do que em outro lugar, porque de baixo custo, né? É um lugar, ou um deserto, um lugar extremamente seco, com alguns esqueletos que ajudem aí na estética do lugar. Pode ser de animais, de seres humanos, e seria isso, sobre produção, sobre equipe técnica, não sei, na verdade, só coloquei um diretor e aquela pessoa que está filmando, claro, além dos atores e atrizes, que no caso tem que se destacar pela expressão do drama. Muita discussão, muita fala, deveria ter essa capacidade de expressar essas emoções através da palavra, e expressando muita emoção de raiva, impotência e todas essas coisas dramáticas que são importantes aí. Por fim, esses atores também
pensaria que disfarçariam suas intenções para sempre ultrapassar o outro e estar aí nessa vivência. Seria mais ou menos isso. Impressionante. Vocês também viram esse filme passar na cabeça de vocês? Uma coisa que me impactou no que você trouxe foi o próprio impacto do filme que você acabou de assistir, que você traz a noção de uma última gota de água que vai ser disputada de maneira feroz. E esse filme também é sobre isso, né? Sobre a escassez hídrica extrema, que, aliás, agora já começamos a sentir aqui no Cerrado. A secura já veio com tudo, com o Super El Niño, né? Com o Godzilla aí do Oceano Pacífico em fúria, já vindo mostrar que a escassez hídrica é a nossa realidade para o porvir imediato e longínquo também. E aí, acho que você sentiu o impacto do filme e criou de novo essa questão da guerra pela água, que evoca também, acho que na América do Sul, muito a questão de Cochabamba, né, de como o povo boliviano também se ergueu, se levantou contra a privatização da água, etc. Né? Gostei muito, e a sua premissa me lembrou também de uma das frases mais debatidas, acho que nas ciências humanas, nesse século. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é uma frase do Jameson, que depois Mark Fisher se apropriou e Slavoj Žižek também refletiu sobre ela. Então seria a premissa do seu filme. É muito mais difícil imaginar a superação do capitalismo do que a devastação da terra por ele, inclusive no limite da extinção, né? Que um filme sem nenhum happy end, né? Não está vendendo positividade tóxica, porque, assim como Melancolia do Lars von Trier, não sobra ninguém nem para contar a história, né? Gonzalo, esse foi seu filme. Vamos ao próximo. Quem mais gostaria? Quer se inscrever? Próximo? Tá bom, então vamos lá. Segundo filme. Se apresentem para nós, por favor. Meu nome é Márcia Sakamokanchu, eu vou falar meio às 7 horas. Mas como eu não sou imaginativa, eu achei que não ia vir nada, mas de repente veio uma coisa. Porque primeiro veio uma lembrança de um filme do Godard, justamente fazendo esse exercício, e o filme era tudo exatamente igual, só que tudo era ex. Então, em vez de dizer eu te amo, você fala eu te ex-amo, é tudo ex, mas era a mesma coisa. Mas aí me veio uma fantasia, coisa muito rara, porque eu não sou fantasiosa, e que foi o seguinte, premissa, que o mundo é mais do que o planeta Terra. Que o mundo é mais do que o mundo, e que o planeta Terra nunca é sozinho. Então eu imaginei que chegasse um meteorito desses que chegou no momento do dinossauro, e esse meteorito, que era tremendamente azul, luminosamente azul, abate a Terra, e dessa vez é o homem que vira pássaro. Ao acontecer isso, descobre-se que o homem era uma última espécie de dinossauro que ainda não tinha sido designada, o Anthropossauro cervus, que, virado pássaro, inicia, então, uma proliferação de pássaros no céu, sem mãos, com asas, pássaros aéreos, pássaros aquáticos, pássaros subaquáticos, e aí se dá uma mutação mesmo de linguagem, com as mais variadas cores. O humano se torna o voo. Quer dizer, descobre também que o humano não vem de humus, mas vem de mão. E voa no céu, na água, fazendo desenhos, rabiscos, né? E o mundo vira uma grande animação, uma natureza animada. Então, o meu péssimo filme seria uma mistura de filmes, vamos dizer assim, de natureza e de animação,
seria uma negação de uma estética de natureza morta, inventaria uma estética de natureza viva. Foi o que veio. Excelente, muito imaginativo. Me lembrei da sexta extinção também, que está muito em debate, né? Da sexta extinção que está acontecendo nesse momento. Você mencionou o meteorito que teria, enfim, 66 milhões de anos atrás, extinguiu boa parte da vida sobre a Terra. E agora existe, inclusive, um livro, né, de Elizabeth Gilbert, chamado Sexta Extinção, que diz que está em curso, né, a sexta grande queda de biodiversidade no planeta. Então, talvez por isso a distopia nos chame tanto, e ao mesmo tempo você realizou uma fusão, trouxe o híbrido de humano e dinossauro, se eu entendi bem. Eu achei muito imaginativo, mas eu estava tentando compreender se há uma ficção científica por trás a respeito de extinção ou de hibridismo de espécies, né? Achei muito curioso. Não tem ficção científica, é uma repetição de um acontecimento desse acaso e uma lembrança que é muito interessante, que quando o Museu Nacional incendiou, sobrou o que antes se chamava de pré-história, e um meteorito, que foi um meteorito, né, que tinha caído e que foi transportado do Recôncavo Baiano para o Rio. Então é uma lembrança desse resto, né, que fica. Beleza, excelente. Temos mais 2 inscritos, né? 3. Pode ser você? Então, eu acho que antes de começar os curtas, me veio uma inspiração especialmente pelo tema da semana de filosofia em si. E aí, acho que eu prefiro ler e depois explicar algumas coisas que passou na minha cabeça, pelo menos. E conforme foi passando as coisas, eu fui vendo que fazia um pouco de sentido. Mas a premissa seria: imagine acordar e ver que tudo que você conhecia não existe mais. Seu quarto, que não se parece mais com seu quarto, as ruas pelas quais caminhava, que agora é sucata, o ar que antes você respirava, mas que agora rasga seus pulmões, e sua única chance de ter respostas está em uma única pequena câmera encontrada em meio a tamanho caos. E aí a sinopse que eu escrevi seria a seguinte, onde eu trago duas personagens, que seria Ana, que um dia, ao acordar nesse mundo completamente desconfigurado, destruído, em que nada mais é como era, ao caminhar pelas ruas desertas e sucateadas de seu agora estranho lar, encontra uma câmera. Nessa câmera estão os registros feitos por Clara, a antiga dona da pequena câmera, que registrou os decorrentes passos que acarretaram em um tamanho caos. E acho que o que passou pela minha cabeça seria basicamente um filme em que tinha essa personagem, a Ana, em que ela ia viver um mundo tranquilo e tal, e aí de repente ela deita para dormir, e quando ela acorda se vê em completo caos, um mundo meio distorcido e destruído mesmo, e aí ela encontra essa câmera, e dentro dessa câmera tem os fatos registrados pela Lara, que vai mostrar como que isso deu. E isso vem, eu pensei em muitas maneiras do que poderia ter causado, mas eu acho que o que mais faz sentido para mim seria toda a destruição mesmo pelo progresso, né? Então, foi isso que passou pela minha cabeça, duração aproximadamente, assim, 30 minutos, um curta, eu acho. E detalhes sobre a produção eu não faço ideia, porque eu nunca pensei em escrever um filme nem nada, então nunca pensei muito nisso. Mas é isso. Bacana. Se alguém quiser fazer comentários sobre os filmes uns dos outros, por favor, podem pedir a palavra. Eu achei que tem uma metalinguagem também, porque você inseriu uma câmera dentro do filme. Ou seja, a câmera filmando a câmera. E uma coisa que eu tinha pensado é que o plot do filme seria tudo um sonho. Que no momento que ela deitou pra dormir, na verdade, tudo aquilo era um sonho. E aí, de repente, ela acorda e vê uma chance de tentar fazer alguma coisa diferente, se é que é possível. Mas, enfim. E aí uma coisa que me chamou a atenção também, antes de ouvirmos o próximo filme, parece que tem uma investigação sobre o que causou esse caos.
E o enigma seria decifrado a partir das imagens que estão dentro da câmera. Exatamente. Essas imagens são documentários sobre como que esse mundo caiu em estado de caos. Então é um cinema de ficção que inclui o cinema documentário ali dentro. Eu entendi mais ou menos assim. Isso mesmo. Massa. Seu nome? Eris. Massa. Temos mais 2 filmes. Podem descrever. Isso. Bem, eu sou Marcos Rigota e esse tema está intimamente relacionado com a minha trajetória profissional e militante. E de uma certa forma, eu não consegui o seu roteiro, mas ele e de uma certa forma eu já realizei esse filme nesses dias que eu estou aqui. Seria 57, Rua 57. Não há nenhum ruído além da paisagem sonora, não há discurso, só silêncio. É um sobrevivente que visita o local onde aconteceu o acidente e observa aquele espaço com os grafites, com as mensagens que ali estão. Uma delas clama por liberdade, a outra clama, eu estou citando o que está escrito lá, outra pede pela a proteção divina às almas dos que morreram ali. Há uma frase de Belchior, de uma música de Belchior, e há grafites do que seriam esses seres pós-contaminação. Esse sobrevivente caminha pela Rua 74 e encontra resquícios de 3 grandes árvores que foram destruídas e uma plaquinha que diz o seguinte, está lá, isso que eu fotografei: respeitem a vida, respeitem as árvores. O sobrevivente continua caminhando, pega a Rua 4, entra em alguns sebos, também já não tem mais ninguém, fotografa um livro das listas do Renato Russo e um encontro de 2 livros, um ao lado do outro, que é a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, ao lado do livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, que foi tema da minha conferência aqui outro dia. Ele continua caminhando e vai até o centro. Tem os ipês amarelos caídos, as flores do ipê, né? Dos ipês pela rua, sempre em silêncio, e chega no Centro Cultural Cora Coralina, para ver a exposição do Cirão Franco. O centro estava fechado porque houve uma contaminação e eles precisavam fazer uma limpeza. O sobrevivente burla esta interdição porque era a única possibilidade que ele tinha para ver as obras do Cirão Franco. E ele entra. E ali ele encontra as obras, 4 obras, né, que são chamadas os 4 sobreviventes, que são obras que fazem parte de uma coleção de um famoso milionário e editor de filosofia e de artes, bastante badalado pela intelectualidade brasileira. Primeira vez que eu penso, de alguma forma, em ser cineasta. E aí fiquei pensando na premissa de um jeito menos trágico, né? Mas infelizmente a gente se atém aos fatos atuais e aparentemente não tem como ser muito menos trágico. E curiosamente eu fiquei pensando em uma das coisas que a gente conversa muito ao respeito da linguagem. Então eu fiquei imaginando que o que está acontecendo talvez hoje, né, é muito futurista, e é num mundo em silêncio, né? Um mundo que não tem linguagem, onde as pessoas não conversam entre si e preferem, de alguma forma, colocar essa atividade mental
em pensar numa realidade paralela muito mais feliz a partir do que cada um acredita que possa ser mais interessante. E aí, na sinopse, eu coloquei assim: no mundo onde o silêncio consegue reinar, num país tão megadiverso como, por exemplo, o Brasil, num dos biomas mais diversos do mundo, numa cidade onde sempre houve barulho, gente constantemente conversando, pessoas se desplaçando, cada um vivendo a sua rotina, e produção de diversos sons causados principalmente pela natureza, e talvez depois de alguns anos, onde há uma constante tecnologização e onde as pessoas vivem as suas realidades paralelas, algumas pessoas ficam conectadas a diversos aparelhos, onde vivem constantemente seus sonhos e fazem realidade seus desejos como eles preferem e do jeito que eles imaginam. Então, achei que talvez seria importante uns 40 minutos, não sei se isso é real, mas eu acredito que poderia ser filmado utilizando espaços naturais, talvez, uma pessoa conectada numa cama, imaginando sua realidade, vivenciando sua realidade paralela. E eu acho que o mais interessante que talvez eu fiquei pensando seria realidades diferentes, né, entre diversos tipos de pessoas, etnias, sei lá, uma pessoa, por exemplo, negra, uma pessoa sei lá, com realidade diferenciada econômica, e talvez mostrar um pouco o que cada pessoa anela para a sua vida. Complexo. Eu adoraria continuar mais 1 hora ouvindo os filmes que vocês imaginaram, mas o nosso horário está um pouco apertado. Eu queria propor para vocês o seguinte: achei incrível aqui essa vivência, e para a gente não perder isso na imediatez, eu já previamente tinha planejado, eu abri uma nuvem dessa oficina, vocês podem assistir os 2 filmes que a gente acabou de projetar, e eu gostaria de subir nessa nuvem para que todos pudessem depois acessar os trabalhos uns dos outros, uma fotografia dessa folha. Aí vocês levam com vocês, se quiserem guardar de lembrança, podem acessar aqui também outros materiais. Só para terminar mesmo, encerrar, eu nem me apresentei, mas vou fazer isso antes tarde do que nunca. Eu sou Eduardo Carlinhos de Moraes, sou professor de filosofia do Instituto Federal de Goiás, e também fiz aqui o mestrado e doutorado na FAFI-UFG, e aí quero convidar vocês também a conhecer a tese que foi defendida há poucas semanas, aqui mesmo na UFG, que é o Antropoceno entra em cena, o cinema na época geológica dos humanos, onde eu tentei empreender ali um filosofar sobre essa especulação fílmica sobre o porvir, tendo como guia o conceito de antropoceno, mas também debatendo a teoria Gaia, debatendo a ecologia decolonial e coisas assim. Então eu adoraria poder dialogar com vocês também sobre esse trabalho, que já está aqui disponível no site da FAFI-UFG. Então é isso, agradeço demais a participação de vocês nessa atividade inédita. Vocês foram cobaias de um laboratório de transformar esse espaço num canteiro de obras. Espero que alguns de vocês desenvolvam os roteiros ou saquem os seus celulares para fazer filmes de baixo orçamento com essas premissas. E vou tentar produzir uma síntese da tarde de hoje, que vai ser colocado nessa nuvem para que vocês possam ler, opinar, e para que a gente possa depois partilhar com quem ficou lá de fora, né, no grande lá fora, né, o que aconteceu aqui dentro. Acho que conseguimos dar asas à imaginação, e espero que vocês também tenham curtido essa fruição dessas 2 obras incríveis, separadas por mais de 100 anos, e que nos instigam a pensar o porvir. Então, acho que nós, enquanto artistas, sempre precisamos ser instigados pela criatividade alheia para destravar muitos processos e dar asas a uma fantasia criativa, a uma poiesis, né, desenfreada, que foi o que a gente tentou produzir então na tarde de hoje.
Beleza? Vamos fazer as fotografias então, para a gente depois produzir a síntese. E daqui a pouquinho nós temos, enfim, a conferência de encerramento. Então, às 19 horas, estaremos todos reunidos aqui de novo. Obrigado, hein, gente?